Olá, bom dia. Eu estou aqui hoje com a Tatiane Alves, ela é arquiteta. Tati, muito obrigada por ter dedicado seu tempo aqui para falar com a gente. A Tatiane, ela é arquiteta voltada mais para o corporativo e para a indústria. Ela tem várias especialidades, uma delas ela está fazendo um curso agora por Harvard, né? E é um curso que fala sobre a nova visão da arquitetura. E eu quero te agradecer por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda. E já para começar a esquentar, eu quero saber assim, Tati, como que que você vê assim hoje que as empresas lidam com a questão colaborador e o meio onde o colaborador está, né? O ambiente de trabalho, né? A gente fala muito assim dos escritórios, como que eles têm que ser, porque tudo isso, no final, acaba somando e impactando no resultado, né? Que a empresa precisa. E eu quero saber um pouquinho de você, como que você vê essa visão hoje, né, no pensar das empresas sobre isso. Oi, sim, é um prazer estar com vocês. É um prazer sempre estar com vocês aí, né? Tanto profissional bom aí, é muito bom a gente poder estar junto aí de todo esse profissionalismo. Na verdade, Obrigada. assim, ó, vou falar um pouquinho do que a gente está vivendo agora, né? Porque a gente está com uma nova visão da parte corporativa. Eu acho que agora a gente está todo mundo começando a olhar de outro modo, né? Não que isso não. Acho que aqui no Brasil, tá? A gente está começando a olhar colaborador, rendimento, melhoria no trabalho. Eu acho que é uma nova visão. Eu acho que essa parte também da gente ter trabalhado home office foi também muito importante para trabalhar visão de conforto, né? Porque, assim, quando a gente está ali no home office, a empresa, quando a gente está no home office, não, perdão, quando a gente está na empresa ali, a empresa que disponibiliza o nosso conforto. Quando a gente foi para o home office, a gente que disponibilizou o nosso conforto. Então, todo mundo ficou muito mais atento ao que é melhor. E aí eu acho que isso também, as empresas, de um modo geral, começaram a enxergar isso. É uma nova tendência, né? Eu acho que a gente vai ter muitas coisas boas trazidas, assim, dessa nova tendência das pessoas terem trazido para o home office. Algumas pessoas vão ficar lá, né? E outras pessoas vieram para cá e também, assim, todos os pesares, né? A parte boa e a parte ruim de tudo isso. E eu acho que agora a gente vai ter uma nova visão. Não, estou falando assim, eu acho que o interessante hoje em relação a ambiente de trabalho colaborador, ele veio vamos falar aí de 10 anos, tá? Em 10 anos, eu acho que, assim, as empresas, porque as multinacionais, elas sempre vieram já com essa questão do conforto, do que a gente tem, de trazer o conforto para o colaborador, para que eles tenham um ambiente melhor de trabalho e, assim, um ambiente mais produtivo. Só que nem sempre o que a multinacional coloca, impõe, traz para o país é realmente aquilo que se adequa à cultura, né? Então eu acho que hoje a gente está mais, as multinacionais, elas estão muito mais assim personalizando os projetos trazidos, né? De modo geral, em qualquer parte do mundo, eles trazem um conceito do que é a empresa, trazem para cá e personalizam com a cultura do país. E aí eu acho que as empresas nacionais viram isso como um modelo legal. E aí eu acho que a gente tem uma nova tendência aí, em São Paulo, nas grandes capitais, em BH, no Rio de Janeiro, eu acho que já se fala muito disso, nesses focos também industriais, né, que a gente tem aqui, Valinhos, eu acho que a gente já usa muito isso. Só que agora, quando eu trago para os interiores de modo geral, eu acho que o pessoal está começando a despertar isso agora, né? Então, assim, a gente vai pegar esse agora e trazer para renovar mesmo, para trazer, porque o que acontece? Quando a gente tem um ambiente de trabalho bom, né, a gente aumenta a produtividade do funcionário e isso, assim, reflete diretamente na empresa, de só formas positivas, sabe? E para isso, quando a gente trabalha isso, olha, a gente não tem só, assim, a parte lucrativa da empresa, né? A gente tem também a parte da produtividade e a coletividade dos colaboradores, que é muito legal, né? Porque a gente, hoje em dia, o que a gente pesa? É um bom ambiente de trabalho. Né? Eu acho que a gente está numa geração, o pessoal de 20 a 40 anos, o que ele preza hoje mais? Ele preza por um bom ambiente de trabalho. Muitas vezes não é mais salário,
é um bom ambiente de trabalho. Então, isso é muito determinante. Então, assim, você que está lá, que é empresário, que está aí do seu lado, que tem uma indústria, é muito importante a gente trabalhar isso, porque, assim, o retorno é direto. É impressionante, assim. Eu não tenho nenhum projeto que a gente fez, ainda bem, que a gente não impactou diretamente na produtividade. Né? A gente não fez pensando em produtividade no primeiro momento, nunca foi pensado, e a gente afetou a produtividade. Então, sim, um ambiente bom de trabalho, ele impacta sim. Mas aí, como é que seria esse ambiente bom de trabalho, né? Porque, assim, são várias coisas. O ambiente de trabalho, como que ele é? O que a gente tem que trazer? São estudos, tá? A neuroarquitetura, ela diz assim, que a gente tem o homem como centro do designer. E ele diz assim, ó, o primeiro de tudo, o primeiro princípio, quando a gente trabalha, antigamente, antes de eu ter essa visão corporativa, como que a gente trabalha? A gente primeiro faz a métrica do espaço e projeta. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente precisa entender os colaboradores. A gente conversa com os colaboradores, vê como que é a rotina deles ali, de modo geral, tá? De modo de... Até a forma como ele chega no trabalho impacta. Ah, você chega de ônibus, você chega a pé, você vem de patinete, você vem de carro. Para quê? Para a gente entender a rotina dele. Como é que ele chega naquele espaço? Né? Ele já chega estressado, cansado, ou ele chega bem? Como é que é a rotina dele de trabalho? De trabalho não, de dormir. Ele se exercita, né? E são coisas assim que a gente faz sutilmente e que a gente consegue melhorar, porque aí eu sei a rotina da pessoa e vou melhorando a vida dela. E aí, por exemplo, grandes empresas, médias e pequenas empresas, a partir do momento que você vê que seu funcionário está cansado, está exausto, ele não tem ciclo de atividade física, ele não tem uma boa alimentação, as empresas, você consegue mexer nisso. Você consegue mexer na rotina dele, dando uma atividade física, às vezes você faz um convênio com alguma empresa. Só que aí você também tem que trabalhar para saber se realmente esse funcionário ele vai utilizar essa atividade física. Porque a gente tem marcas aí como a Starbucks mesmo. A Starbucks, em um momento da vida dela, ela falou assim, eu vou dar atividade física para o meu cooperador. Todo mundo que entrar na Starbucks vai ter academia de graça. Só que acontecia, as academias que eles tinham eram longe do trabalho da pessoa, era longe da casa da pessoa. Ou então, quando a pessoa começava ali a atividade física, ela se desmotivava por qualquer outra coisa que estava ali. Ah, não, tipo, fui um dia, 2 dias, 3 dias, o ambiente da academia não tá legal, né? Porque eles começaram a colocar, tipo, academias mais próximas do trabalho da pessoa. E aí, às vezes, aquele ambiente daquela academia também não é legal. Então, assim, são essas coisas que a gente tem que pesar, né? Tem que fazer um estudozinho para poder entender como que a gente faz. Hoje em dia, ela está muito mais assertiva. Hoje em dia, a Starbucks, como que ela trabalha em relação a isso? Que eu acho legal a gente ver esses cases que deram certo. Oi, pode falar, Tati. Não, você falou, eu falei, deixa eu parar aqui. Eu tô falando demais, tá? Quando eu falar demais, por favor. É importante, porque não é a gente vê na prática, né, tudo isso, o que você está falando. Mas pode continuar aí da Starbucks, quero saber. Então, a Starbucks, ela tirou a academia, ela dava academia para achando que era melhoria, né? E aí, olha só que interessante que ela começou a fazer. Ela começou a perguntar para o colaborador de forma, o que te faz bem, né? O que te faz bem? Às vezes a pessoa ter um tempo para ler, às vezes a pessoa ter, tipo assim, um tempo de cochilo de trabalho, olha só, umas coisas assim. Então, ela começou a implantar isso, e aí a atividade física que ela dava e que poucas pessoas faziam, e que às vezes cansava, era mais estressante, e o índice das pessoas que realmente frequentavam era muito pequeno, ela retirou isso, e ela começou a fazer um outro tipo de treinamento também. Ela começou a treinar as pessoas, assim, para o trabalho dela. Ela começou a fazer tudo aquilo que pode acontecer no trabalho, né? Olha, chegou um cliente estressado. Aí ele começou a treinar. Qual é a posição que você tem que ter? O que você tem que dizer para ele? Que você tem que fazer isso, 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 isso. Então, assim, a pessoa estava treinada. No treinamento dela, ela estava treinada para os problemas, né? Podia acontecer adversidades, mas como ela já estava ali com um know-how de problemas, ela consegue resolver o problema melhor ali da outra forma. Uma coisa que eles deram também, que mudou completamente a empresa, foi autonomia para cada loja, mudar a posição de layout. Né? O layout interno ali, onde é feito as coisas, eles deram essa autonomia. Então, assim, isso funcionou muito, porque, assim, as pessoas que estão ali, elas se sentem pertencentes.
e a partir do momento que você se sente pertencente, você faz muito mais do que você deve fazer. Você produz muito mais e você fica, a taxa das pessoas que pedem demissão é muito menor. Então, assim, eu achei fantástico, porque assim, a gente veio de uma ideia de que a pessoa, ele queria dar atividade física para a pessoa se sentir melhor ali, né? E eles saíram completamente e passaram a dar, tipo, pertencimento, que era autonomia ali no layout. Então, são coisas que a gente vê que tem que remodelar mesmo. E é interessante a gente ver também que cada empresa vai funcionar de um jeito. Não dá para a gente pegar uma lista de tarefas e seguir ali. A gente precisa realmente pontuar. É só, assim, entender ali a relação dos seus funcionários, dos seus colaboradores, com aquele espaço. E aí andar com isso. Então, Hoje a gente assim, faz essa... pode falar. Não, pode, fala aí. Não, então assim, o que você está falando assim, hoje, né, sempre, né, foi possível fazer essa transformação aí no ambiente com pequenas atitudes, desde pequenas a grandes empresas, né? Eu imagino que para as grandes seja bem um desafio maior, porque são muitas pessoas, né? São muitos jeitos. Mas, como você falou, a Starbucks, Sim. por exemplo, né? São atitudes que você consegue dar essa liberdade para cada ponto de venda, né? Da estrutura deles. E é legal você levar para esse caminho, porque quando a gente fala assim, como que o ambiente de trabalho impacta, né, no resultado, e às vezes a gente pensa só no escritório, né? Quando, na verdade, o ambiente de trabalho, eles são de várias formas, né? Tem a indústria, a gente até tinha comentado um pouco disso antes, né, da gente começar. Eu queria até que você colocasse isso um pouco, porque é a sua especialidade, né? Como que na indústria a gente consegue ter esse conforto também, otimizar para o funcionário de uma forma que ele consiga ter um resultado melhor. Tati, tá aí? Escutou? Sim, estou aqui. Na verdade, assim, essa é muito pertinente essa pergunta, eu adorei, porque assim, olha, como a parte industrial, né? Na verdade, é uma coisa que ninguém nem pergunta, mas assim, como melhorar o conforto da pessoa que está ali no meio industrial. A pessoa trabalha, provavelmente, às vezes, né, trabalha em pé, o operador fica ali em pé. Como é que você melhora a situação dali? E assim, primeiro, eu adorei a pergunta, porque assim, o primeiro que impacta é muito assim, é um ambiente hostil. A gente não tem mesa de trabalho, não tem um computador, uma cadeira que conforte, um painel verde que refresca ali, né? Não é é um ambiente completamente diferente, é um ambiente que tem normas a ser seguidas. E o que é muito legal a gente ver que, assim, como é o impacto no colaborador que está ali, né? Gente, é muito, muito engraçado, porque, assim, são os hábitos angulares que a gente chama, né? Que a partir do momento que eu dou segurança para a pessoa que está ali, né? Eu dou segurança. O que eu faço? Eu trago conforto de segurança. Então, assim, olha, são confortos de vários tipos que a gente está falando. A partir daquele momento, aquele operário que está ali, ele tem um pouco mais de segurança de trabalho, ele fica mais seguro que ele está ali. Então, ele tem aquele conforto, né? Ele não tem que ficar atento a coisas que ele não deveria. Por exemplo, hoje em dia a gente trabalha, eu gosto muito de trabalhar arquitetura junto com a engenharia de produção. Eu acho que isso funciona. É uma coisa nova que a gente está implantando. Por quê? Eu consigo trabalhar, a engenharia de produção, ela vai organizar o layout ali da empresa, vai dizer como é que vai produzir melhor, né? Como que as máquinas têm que ficar, como o operador tem que ficar. E aí, de novo, a gente tem aquela parte de ouvir o colaborador que está ali. O que é melhor para você? Como que você opera essa máquina? O que seria melhor ali, né? O que tira um pouco do seu conforto? O que te deixa mais atento? É ouvir o colaborador para poder começar a projetar, junto com o pessoal da engenharia de produção, que eles são a pessoa, a chave ali da empresa, né, para a gente produzir, e junto com a gente, que a gente vai tentar melhorar a organização, porque eles organizam de certo o layout, mas a gente que traz a funcionalidade e a organização fabril. Isso é incrível, sim, porque eu não me imaginava o impacto que a gente teria, a intenção
real no início disso tudo era apenas a gente realmente trazer o conforto para a pessoa que está ali. E a partir do momento que a gente deu segurança para as pessoas, a gente aumentou a produtividade. A gente Isso é está falando super aqui de novo, não produtividade. é? Isso é super Então, novo. muito novo, né? É uma coisa nova que a gente está trazendo, né? É uma coisa que já existe há muitos anos, tá? Tá. Isso a gente, nos Estados Unidos, a gente já tem há muitos anos. A parte de Fabril, tá? Na Alemanha, a gente já tem isso também implantado, incumbido, só que lá os hábitos deles são completamente diferentes dos hábitos que a gente tem aqui. Por isso que eu falei, quando a multinacional traz, não se encaixa, não se enquadra muito bem, porque é o jeitinho que a gente tem de cultura, né? Então, assim, o que eu vejo hoje, que a gente está tentando trazer, e que a gente fez esse mix, engenharia de produção, junto com a arquitetura, ouvindo o colaborador, está trazendo grandes resultados, assustadores. Porque, assim, quando a gente não fez impactando produtividade, e a gente teve um aumento de 3% na linha de produção. Isso para uma indústria é muita coisa, né? A gente nunca imaginou 3%, nunca foi. A intenção era só organizar a fábrica e esteticamente, né? Organizar o piso todo com a segurança, com todas as faixas, deixar todas as guias de socorro certa. E foi isso que a gente fez, e que a gente trabalha com um monte de pessoas, né? A gente descobriu que o coletivo é muito legal, só que o coletivo unido, tá? Vários profissionais juntos, pensando numa solução, ele resolve um todo, né? A gente está falando de engenharia, mas a gente está esquecendo aqui do pessoal de engenharia de segurança, dos bombeiros, que todos eles ajudam, né? O pessoal, os operários ali, os encarregados, que a gente aumenta realmente essa produtividade. Então, assim, hoje a gente consegue sim dar conforto para a parte fabril, tá? A parte de temperatura, climatização da empresa, da indústria ali, né? Porque às vezes um ambiente às vezes precisa ser muito gelado, né? Você precisa dar a roupa apropriada para o operador estar ali, ou às vezes é um ambiente muito quente, que às vezes também a gente não consegue refrigerar o ambiente porque não pode no sistema fabril. Então, aí, o que a gente tem que trazer de conforto para a pessoa? A gente precisa dar roupas adequadas, mas que ele tenha que se proteger, porque às vezes trabalha com uma coisa muito quente, não pode ser e às vezes tentar tirar, né, trabalhar com ventilação natural, cruzada. Às vezes a gente não pode usar forçada, né, dependendo do material que a gente usa, o que é fabricado ali. Então, isso tudo são preocupações que num conjunto total, geral, a gente traz resultado. Porque às vezes a gente consegue baixar 2, 3 graus da fábrica, que já ajuda bastante, né? Ou subir também a temperatura do corpo da pessoa com a roupa que ela usa, que também traz conforto. E a segurança de modo geral. Eu acho que quando a gente se importa realmente com uma segurança ali, o colaborador, o operador que está ali, né, os funcionários que estão ali, ele vai mudando a mentalidade. E aí são os hábitos angulares que a gente coloca em cube dentro deles, porque ele passa inconscientemente a entender que aquela empresa se preocupa com ele, aquela indústria se preocupa com ele. Ele acaba rendendo muito mais. Ô, Então, Tati, assim, isso eu acho... você acaba ajudando a gente também na parte do employer branding, assim, porque é o empoderamento da marca hoje, né? Ele ajuda na retenção de colaborador. E você falando isso assim, né? Sempre me vem, porque o colaborador ele passa a fazer parte daquele ambiente, né? Você coloca ele num ambiente que ele se sinta Ele quer, bem, né? E isso é o que você está falando, é subjetivo ali, né? Então acaba sim, completamente. guiando outras áreas que a gente tem dentro da área de recursos humanos. Muito interessante isso. Pois é. Então, isso tudo a gente tá fazendo, a gente não tinha, assim, muito controle, né? As primeiras indústrias que a gente começou a fazer, a gente começou a mexer nisso, porque era importante, né? Era uma coisa que a gente já tinha, assim, já tinha estudado coisas, mas a gente não sabia o impacto geral, né? Que a gente ia conseguir ter isso. A gente começou há um tempo atrás, eu estudei todo o processo da Alcoa, né? Que a Alcoa, ela acho que é a segunda maior empresa de alumínio do mundo. Tem no Brasil, tem em todos os lugares. E eles fizeram na época era o Olney. Olney é um super CEO aí, ele trabalhava também ele trabalhava na Casa Branca, enfim, ele era político também, um cara super, se for ele aí, se googar ele, você vai ver a vida dele. E ele foi CEO aí da Alcoa por um período, e ele
revolucionou a Alcoa. Foi impressionante, assim, é uma coisa absurda o que ele fez na Alcoa. E aí eu comecei a estudar exatamente por isso, porque eles tiveram um pulo muito grande, né, de produtividade, de faturamento, de renovação de marca, de tudo. E aí eu falei, não, essa empresa que eu vou estudar. E aí foi isso que a gente entendeu. O que ele fez? O cara é um gênio aí, ele fez essa sacada, ele falou, o que eu vou mudar aqui? Quando ele foi quando ele foi nomeado, né, o CEO dessa empresa, o diretor, né, da Alcoa, e aí foi convidado várias pessoas da Bolsa de Valores para ele falar lá antes dele se posicionar, né, para ver as ações. E ele chegou lá e falou assim, olha, eu vou falar de segurança. Todo mundo pirou, surtou, falou, não, baixou as ações, e foi aquele corre. E o cara, ele não mudou de ideia, viu? Ele continuou lá, e aí ele mudou totalmente a segurança do trabalho da Alcoa inteira, porque é um ambiente super hostil, né? Imagina, eles trabalham em risco o tempo inteiro. E eles baixaram para um nível 0,01% o nível de acidente, tipo, dentro de um negócio que só tem tudo para dar errado, sabe? E foi incrível, assim, tipo, é um processo longo, assim, tudo que ele fez, mas, assim, ele mexeu basicamente na segurança, que é um hábito angular, que inconscientemente as pessoas passam a produzir mais, e eu falei, gente, genial, é isso que a gente vai fazer, vamos mexer sempre na segurança. E a gente, todas as vezes que a gente se mexe na segurança, a gente se importa, a gente tem um resultado super legal. É inconsciente, tá? A gente é arquitetura, sem tirar mérito de nenhumas outras partes, a gente precisa de todo mundo. Quando a gente chega dentro de uma indústria e fala, olha, ninguém vai mexer, eu preciso de todo mundo aqui trabalhando junto comigo, para que a gente possa ter bons resultados aí com o colaborador de modo geral, né? A indústria de modo geral, porque a gente também está falando do ambiente fabril, mas a gente também tem um office lá atrás, né? Tem uma administrativa que também a gente precisa cuidar. Tati, eu tô super curiosa, assim, para você falar com relação às cores dos escritórios do seu curso, que eu Gente, achei, assim, eu fiquei em choque com o que você me falou. olha, muito legal essa questão das cores. Até eu, viu, gente? Até eu falei, gente, não. Porque assim, olha, o que a gente tem agora é uma reflexão geral de como a gente vai produzir melhor dentro do nosso ambiente de trabalho, voltando lá pro escritório, né? E aí a gente tem essas cores relacionadas, né? Porque assim, a gente pensa que, tipo, quando a gente pensa do office, que cor que te vem na cabeça, assim? Tati, eu penso num cinza, eu penso, tipo, num branco. Se falar em agência, eu penso, vai ter alguma cor mais forte, alguma pintura, tipo um desenho, alguma coisa na parede, mas assim, basicamente é num cinza, num tom mais Então, mas bem neutro, assim, né? Que todo mundo vai gostar, vamos falar a assim. gente pensa assim, é isso que a gente pensa do home office, um ambiente assim bem neutro, né, neutralizante, assim, para você não ter. E não, gente, o cinza é a cor que não se coloca, a cor que não se coloca. Achei assim muito para mim, porque eu olho os meus trabalhos, o que eu tenho de trabalho com a parte com cinza, e eu falei, gente, nossa, vivendo e aprendendo. O que a gente diz da cor cinza? Eles falam que o cinza, ele é mais depressivo, né? Tanto que a gente, por exemplo, na Europa, a gente tem, né, pessoas... Porque o céu fica com aquela cor cinza lá a maior parte do ano. Então, assim, a gente traz... E aí, quando a gente traz isso aqui, aí eu pensei assim, não, mas aqui no Brasil não vai ser assim, né? Tipo assim, eles estavam dando opções, né? Aqui no Brasil não, porque aqui a gente tem muito céu azul, muita natureza, e não, continua sendo um ambiente depressivo. Por isso que a gente precisa tirar o cinza do nosso home office. Isso já foi provado de que lá não deu certo, porque a maior parte do ano a gente tem o cinza. E aí, o que eles fazem? Lá as empresas são mais coloridas internamente, o uniforme escolar das crianças é tipo cores vibrantes, é neon, para poder tudo combater a depressão, né? Olha só, e então, assim, o que eles falam? Então, vocês que estão aqui, né, a gente que está aqui na América, né, que a gente tem céu azul, lindo, não repitam esse erro de pôr cinza, né? Não coloque o cinza no escritório, porque a gente não vai ter. E a gente tem que lembrar, assim, quantas horas a gente passa no nosso trabalho, né? E quantas horas a gente passa acordado dentro da nossa casa? É muito pouco, né? Porque a gente passa um tempo em casa, mas a maioria do tempo que a gente passa é dormindo. Então, o ambiente de trabalho hoje é o nosso ambiente da nossa vida. Então, por isso que ele impacta tanto
né? Se trabalha muito mais hoje, ele impacta demais a nossa vida e a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção em como é feito isso. E como que a gente traz esse ambiente de home office legal? A gente tem que trazer o ser humano, tá? Quando a gente estuda lá o ser humano, né, como centro designer, ele quer o quê? A gente quer reproduzir natureza. Quando a gente precisa acalmar, tranquilizar, que paisagens, que a gente precisa, né? São técnicas isso. Quando a gente precisa trabalhar, acalmar, né, desestressar, olhar a natureza. É a natureza que nos tranquiliza, né? É o verde, é o terracota, é tudo que reflete natureza. Então, são porções de cores. Então, o que a gente descobriu? O que esses estudos eles estão dizendo para a gente? Olha, tragam natureza para dentro do trabalho. Tragam cores, mas cores moderadas, não cores que choquem o tempo todo. Porque na natureza, você não olha para uma árvore e ela tá lá toda vermelha, né? Escrachada, assim. Você tem até alguns ambientes que você olha aquelas lavandas, mas é uma porção de cores, né? Então a gente precisa entender isso também, que assim, não é tipo assim, por exemplo, a empresa vem dosada da marca, né? A empresa lá, e aí tem vamos usar, sei lá, vermelho, azul, amarelo lá da marca e joga isso como fosse a cor definitiva de todos os cômodos ali da empresa. E não é isso, a gente precisa ter a renovação da marca, a gente precisa relembrar, a gente precisa dizer que ali é um ambiente. Mas, gente, isso é tão de forma sutil. Por exemplo, a logo da empresa é amarela. Coloca uma geladeira, uma cafeteira amarela. Eu não preciso pintar a parede de amarelo, né? E aí, assim, então são coisas que a gente consegue trabalhar sem ficar over. Eu acho que o problema, acho que de tudo que eu vejo, né, de todos esses estudos que a gente está vendo, são os excessos. Os excessos que, nos anos 80 e 90, a gente aprendeu a usar como nunca como excesso. Eu falo que é a pior época, que a gente tem os anos 80 e os anos 90, em relação a conceito, a tudo. Porque tudo foi muito mal utilizado, né? A gente não tem, e eu acho que essa renovação que a gente teve dessas empresas, nacionais ou internacionais, e aqui no Brasil, então a gente veio com essa caricatura, assim, tipo, de jogar lá vamos jogar uma parede azul, a gente coloca uma parede azul, coloca a logo da empresa, e tá certo, a gente joga azul em todas as outras paredes e tá tudo certo. É muito isso, né? A renovação a gente tá dizendo ali que ali é a empresa, né? Quando você entra até o final da empresa, você sabe que é lá porque é o azul. Mas em 3 meses você já enjoou, né? Em 3 meses você enjoou. Exatamente. Já. É. Aonde para a empresa? Onde acabou o azul, acabou a empresa. Até ali, até o azul, né? Mas eu acho que assim, eu falo brincando dessa parte over, assim, mas na verdade é uma realidade que aconteceu e eu acho que agora as pessoas estão enxergando diferente, sabe? Eu acho que as pessoas, assim, olha, eu acho que as lideranças estão vendo de outra forma, né? E eu gosto muito de falar assim com vocês, porque eu acho que é daí que faz a mudança, né? E essa mudança, a partir do momento que a gente se importa, né, aqui em cima, ela tem aquele efeito dominó bom, né? O efeito dominó é bom, todo mundo vai se incumbindo, vai vendo. Quando a empresa ela percebe, quando o funcionário percebe essa renovação da empresa, ela já toma outra postura, né? Poxa, a empresa está se preocupando em renovar num espaço melhor para mim, com mais conforto, com mais comodidade, coisas que hoje em dia pesa, né, no funcionário, não é mais salário, passou aquela época, né? Porque a gente passou por uma renovação também de geração. Então, muita coisa mudou aí, por isso que eu acho assim, aí você fala, tá louca, né? Desde que o mundo é mundo, funciona e dá certo. Só que era uma outra mentalidade, a gente tem que aprender também, né, que a gente mudou, as pessoas mudaram, o mundo mudou inteiro, de ponta cabeça, né? Gente, eu sou da época que celular, não era todo mundo que tinha celular, né? Eu fui ter celular adolescente, mas assim, eu vi em casa, né, o celular aparecendo, né? Então, assim, tem muita gente que hoje em dia, né, que a gente está trabalhando, que imagina, ele nem imagina o mundo. Como assim sem celular, né? E muitos dos colaboradores hoje, né, o pessoal de 20 e poucos anos, né, para eles nem representam isso, eles nem conseguem entender como foi essa evolução. Então, é uma geração completamente diferente. E a gente precisa entender essa geração para poder produzir para ela, né? Eu acho que tem algumas formas de trabalhar que não muda, desde que o mundo é mundo e vai morrer assim, mas tem as outras coisas que a gente precisa melhorar sim, e ambiente de trabalho é reflexo sim de produtividade, é direto. O melhor ambiente de trabalho, a pessoa passa a produzir melhor,
né? O que a gente precisa observar de modo geral no ambiente de trabalho? Eu acho que a gente precisa ver, assim, que é muito impactante, né? Porque pequeno, médio, grande, tá? Às vezes você não pode fazer uma mega reforma, reformular a marca, trazer o conforto, trazer coisas, né, mais confortáveis, um painel verde, trazer grandes obras, né? Trazer um espaço ali para descanso do funcionário, espaço de leitura, uma copa melhor, que tenha um snack ali para ele se servir no meio da tarde, né? Você que não pode fazer isso, o que você impacta o seu funcionário? Primeiro de tudo, gente, aonde que a gente fica a maior parte do tempo? Seu funcionário fica sentado? Vamos mexer na cadeira. Cadeira é uma coisa muito importante. Eu acho que a gente está falando de visual, mas assim, eu acho que antes, lógico, todo mundo tem a sua prioridade, tá? Estou falando aqui por grau de prioridade. Se você não pode mexer em outras coisas, eu acho que o primeiro de tudo dentro de uma empresa é se o funcionário passa a maior parte do tempo sentado é cadeira. Cadeira confortável realmente assim impacta muito na vida do funcionário, na vida total dele, sabe? Por quê? As cadeiras, a maioria das cadeiras, e geralmente quando a gente começa uma empresa, como é que a gente faz? A gente vai lá na internet ou compra da China, você compra a cadeira mais barata que tiver, né? E é normal, tudo bem. Mas o que você pode fazer? Ir trocando as cadeiras de forma gradativa. Tem uma norma que chama NR17, tá? É uma norma de cadeira. E aí a gente coloca essas normas aí, porque ela é a ergonomia, que quando a cadeira tem essa norma, ela está enquadrada assim, ó, a gente passou aqui, ela está organizando a lombar, porque o que você precisa ver numa cadeira? O que uma cadeira tem que ter para ela realmente ser boa aí, né? Porque quando a gente fala de cadeira, é um universo, sim. Cadeira pode custar 30 mil reais, como 700, 800, 900 reais. Né? E geralmente as cadeiras muito abaixo desse valor, que é a cadeira que a gente, eu não falo tudo não, tá? Eu errei também, eu já comprei essa cadeira mais barata, tive que trocar, porque ela não dá o conforto. Às vezes até consegue uma outra cadeira. Eu vou falar aqui o básico para vocês darem uma olhada aí, para ver realmente se essa cadeira que vocês têm aí, ela funciona desse jeito. Para funcionar, realmente tem que trocar. Eu acho assim, ó, de modo geral, a cadeira, você precisa ver se ela tem cinco perninhas ali, de apoio ali, se a parte do encosto dela, ela encosta, ela traz o conforto para até as costas. Ela não precisa ser aquela cadeira alta, ela precisa apoiar as costas. E o que a ANR frisa sempre? 17, né, que é essa norma. Lombar. Ela precisa apoiar a lombar, né? Tem aquela cadeirinha que tem aquela parte lombar, que é isso que dá o descanso para a pessoa que está sentada, você cuidar da lombar dela, né? Além dos apoios de braço, né? Os apoios de braço, tem umas cadeiras que sobem e descem, é interessante também ter o apoio do braço, ou então o apoio do braço vir dentro da mesa, né? É interessante que a pessoa esteja com o braço todo apoiado na mesa. A maioria das vezes não, porque às vezes a mesa é muito estreita, né? Às vezes tem mesa até de 40 centímetros, que não dá isso. Porque boa mesa, tá? 70, 80 centímetros. Para quê? Para que a pessoa possa ficar com todo o braço em cima da mesa, usando o mouse aqui apoiado, tá? Para a gente conter parte da LER, né? Das lesões por esforços repetitivos. O pé dela na cadeira, quando ela senta, o pé tem que ficar apoiado no chão. Não pode ficar com aqueles pés balançando. O pezinho sempre apoiado ali no chão, né? O assento, a espuma também, que é um quesito muito interessante, onde você senta ali. Tem umas cadeiras que são tão, com a espuma dela tão fofinha, que com o passar do tempo você sente o parafuso da cadeira ali, né? Fica a marca do bumbum, né? Você olha e fica com a marca do bumbum. Que a densidade dessa espuma não está no padrão. Então ela vai descendo muito. Então, assim, muito fofinha e muito dura é ruim. Então tem uma densidade certa que está lá na NR17 para você olhar aí as cadeiras. Né? De modo geral, as cadeiras nacionais, a gente tem muitos bons fabricantes de cadeira nacional, né? A gente pode até dar esse incentivo aí, você que está aí, que também é empresário, a gente pode dar incentivo para a indústria para ter cadeiras nacionais, porque a gente tem várias. Essas cadeiras que eu falei de 700, 800, 900 reais, são cadeiras também nacionais. A gente tem cadeiras aí também importadas da China por esse valor, que tem até outros quesitos, porque o que acontece? Quanto mais a cadeira mexe, sobe, né? Porque às vezes você tem aquela questão da flexão, né? Que se der, vai para frente, vem para trás. Às vezes tem o banco da cadeira também, que ele vai para um lado e vai para o outro.
né? O bracinho da cadeira, ele sobe e desce, e agora ele faz assim também. Então, assim, quanto mais coisa... eu falo, gente, é um luxo, tá um luxo essas cadeiras, né? Imagina, tá um Tem umas luxo. que fazem Então, massagem assim, tudo já no isso funcionário, entendeu? é... Tá, já pode comprar, assim, olha, eu gostaria, viu? Elas faltam falar, daqui uns dias vão ter uma cadeira colaborativa também, você não precisa nem mais do colaborador, você compra só a cadeira, de A tanta coisa que cadeira. ela tem. Você deixa ela lá, ela faz o serviço. Mas, assim, de modo geral, assim, eu acho que, assim, a gente tem que cuidar do encosto, tá? Eu acho que o encosto, essa questão da lombar e da espuma da cadeira, tá? A questão da altura dela. Vamos pegar esses 3 itens que eu acho fundamental, porque se a gente pegar todos os itens, aí vai ficar aquela cadeira cara pra caramba, todo mundo aqui vai falar, você tá louca. Mas não, eu acho que é cuidar da lombar, tá? Cuidar da espuma que você senta é muito importante, porque senão às vezes você senta no duro ali, ou tá muito mole, você tá até sentindo parafuso. E o encosto, a espuma e a parte dos braços, né, que tem que ter um apoiozinho. Eu acho que, de modo geral, esses 3, porque às vezes nem sempre uma cadeira alta, que encosta todas as costas, é confortável. Às vezes pode ser aquela cadeira que é mais baixa, que apoia meias costas, mas que dá um apoio legal para a lombar. É isso que a gente tem que se preocupar, né? E nada como, se você quiser trocar suas cadeiras aí, vê numa loja, vai lá numa loja e pede: olha, eu preciso de uma cadeira teste. Põe a cadeira lá, pega 2, 3 cadeiras, coloca lá, manda o colaborador sentar. Hoje você trabalha nessa cadeira, hoje você trabalha lá. Fica fazendo dias de teste e aí vê o que a maioria gosta e compra a cadeira, né? Dentro das normas lá para poder também, porque isso tudo conta também, né? Todas essas coisas que você faz dentro da sua empresa, ela conta. Tem alguns certificados de conforto também, que a empresa que está enquadrada nisso ganha também. Eu acho que tem muita coisa hoje, né, em dia, Essas que a gente dicas se aí perde. valem também para Mas de home modo... office. Essas dicas valem para home office também, Tati. Com certeza. Com certeza, nossa, gente, vale, ó, para home office, eu acho que para você que tá aí, o home office não vai voltar tão breve, né? Porque eu acho que tem uma parte aí que não vai voltar. Todo mundo ficou meio assim, né? O que eu faço agora? Eu acho que todo mundo tá, de modo, o que eu falo, tá? Eu vejo que os pedidos, as solicitações que vêm para mim, tá? Muita gente me falou, Tati, minha acústica tá péssima, tá reverberando, eu falo da eco em tudo, né? A questão da cadeira, eu acho que é válida também aí para o pessoal do home office. Gente, olhem aí, na internet tem 1 milhão de coisas, olhem essa NR17, que vocês já vão conseguir tirar muita boa parte das cadeiras ruins aí, sabe? E a parte da acústica que sempre me pedem. Acústica é mais complicadinho, mas assim, ó, tem alguns restaurantes que eles usam uma espuma embaixo da mesa, espuminha, sabe, que você compra por metro, assim, embaixo da mesa para poder pegar esse eco todo. Às vezes funciona, tá, gente? Eu não vou dizer que funciona sempre. Às vezes, no ambiente que você está aí, funciona, porque quando a gente está falando de som, não é só isso que implica o espaço, a condição que você tem vidro demais, você tem madeira demais, e implica o tudo. Então, eu vou falar todas as possibilidades que você tem para melhorar o seu som. Tapete também, tá? Tapete de forma acústica, ele melhora bastante, tá? Aquela questão da rodinha também, esfregar ali no chão, às vezes estraga o chão, tapete resolve isso também. A maior parte desses arranhões por rodinha é porque a rodinha precisa ser limpa, às vezes fica muita sujeira na rodinha e esfrega ali no chão, então às vezes limpando essa rodinha já melhora. Cortiça de modo geral na parede funciona, e também é outra artimanha para se você está em um home office que você precisa melhorar aí seu fundo, né? Você colocar cortiça como mural. Ela absorve também o som e melhora bastante. Eu acho que, de modo geral, essas 3 dicas aí já ajudam bastante. São coisas super baratas aí, né? E funciona bastante aí para o home office, para você não gastar uma Fazer fortuna. em Aí você casa. pegar... Já vou fazer em casa já. Fazer em casa. E você que quer deixar ele ainda melhor, né? Estantes, eu acho muito legal. De condição de layout, né? Porque a gente tem aquela condição do layout direto na parede, ali, né? Que eu não ficar pessoa de castigo, mas a maioria dos layouts de casa, ele dá direto para a parede. Então, aí, se você que está fazendo um do zero, faz uma bancada grande, profunda, para você ter conforto, sabe? Pelo menos 70 centímetros, 75 centímetros aí, para você realmente pôr o computador lá, porque o computador tem que ficar 50 centímetros de distância da tela para os olhos, né? Então, assim, isso já a partir de 4 horas de trabalho.
Então, são coisas assim que a gente pode conseguir fazer fácil e melhorar. Eu gosto muito de trabalhar o armário na lateral e a mesa encaixada nesse armário lateral, porque aí a mesa fica tipo no meio do cômodo, sabe? É a posição que eu acho mais confortável para trabalhar, porque você tem aquela mesa lateral ali, pequenininha de apoio ali, que você guarda a impressora, as gavetinhas e mais a mesa que fica. Dá um Difícil espaço, falar né? sem layout, É né? dar um espaço ali, você se mexe Fica com bem. espaço. Mas geralmente é um layout que não se adequa a todos os ambientes. É, Aham. exatamente. É. Ai, Lembrando, assim, que eu acho que de modo pode falar. Não, acho que de modo geral, acho que essas solicitações são as mais que o pessoal mais faz para mim, né? Fio aparecendo também, né? Os fios aparecendo. Gente, pega aqueles organizadores de fio, sabe? Em espiral, São uns assim, ó. rolinhos, E organiza, organiza os fios lá, né? Organiza eles, junta eles todos e coloca. deixa E fica bonitinho, muito porque a tendência agora, assim, o que a gente está vendo muito é claro, está voltando, né, a vida normal ali dos escritórios, mas muitas empresas adotaram um trabalho híbrido, né? Então, estão dando a flexibilidade de horário. Então, eu vejo que arrumar o local em casa onde a pessoa trabalha, porque isso é um impacto no resultado dela, né? E em casa, você, além do seu espaço, assim, tem N coisas, né? Porque você já está no espaço da casa, às vezes você não tem horário para parar, fica mais difícil, né? Às vezes tem os filhos, então você ter esse espaço próprio já ajuda bastante, né? A diminuir um pouco os outros ruídos também, né? E Nossa, bastante. Ô, Tati, nossa, assim, foi demais, super, demais, né? O local a gente é produtividade, não tem jeito. sim. E, Tati, eu quero te agradecer, assim, foi super produtivo. Você deu várias dicas, assim, você elucidou muito bem a questão da liderança, né? Como se comportar, como fazer. E eu vejo também que não só, claro, tem a melhoria para o colaborador, a gente tem que compreender o colaborador, mas da liderança se utilizar dessas ferramentas, né, de como ver o ambiente de trabalho de uma outra forma, para cobrar, né? Cobrar, para colocar as metas do funcionário. Tem um ambiente, uma indústria que eu visitei, e aí a gente visitou o escritório deles também. Nossa, mas assim, sensacional. Eles tinham em real time, assim, todas as vendas do Brasil, de todas as unidades, sabe, na TV. Mas isso, assim, era uma cobrança, né? Porque as pessoas tinham que ver, tinham que atingir aquela meta, mas de uma forma totalmente lúdica, porque o ambiente era outro, né? Tudo muito pensado. Então, eu acho que esse seu conhecimento assim passou para a gente muito dessa abertura, né? Que hoje a gente tem que ver em um outro formato, tem que tentar rentabilizar também o funcionário de uma outra forma, porque não é só mais a remuneração, né? O que você falou logo no começo. Essa geração nova que vem, ela tem outros desejos, né? Então, eu acho que isso contempla tudo. O seu trabalho, assim, o que eu vejo é que ele contempla todos os pontos, se unindo, assim, ligando, né? E é isso, assim, eu quero te agradecer imensamente. Imagina, olha, desculpa, olha, se desse para a gente ficar aqui muito tempo falando, tem muita coisa para se falar, né? Mas eu acho que assim, ó, você resumiu muito bem tudo isso e partindo das lideranças, eu acho que a gente resolve muito, né? Eu acho que a pessoa que está ali, o empresário que está ali, né? Eu acho que qualquer mudança que ele fizer para esse lado só vai trazer coisas boas para a empresa de modo geral, porque você trazer o conforto para o funcionário, você realmente impactar na sua produtividade de modo geral. Eu falo de pequenas, médias e grandes empresas, né? O trabalho é muito parecido, né? Às vezes só muda a escala, mas o trabalho é igual, assim. Eu acho que dá aquele sentimento de pertencimento, né? Eu acho que ele está atrelado não só ao conforto como um todo, mas assim tem outras coisas também dentro do pertencimento, né? O funcionário ele começa a pertencer e a partir do momento tem empresa que a gente chega e que o funcionário
os funcionários, os próprios funcionários, eles melhoraram o ambiente de trabalho. Um traz a cafeteira, o outro traz isso. Então, assim, você vê que assim, a pessoa tem um pertencimento ali, ele mesmo está querendo mudar. E aí, quando ele chega, o pessoal já é super colaborativo, né, de modo geral. E aí, quando a gente chega, porque assim, ó, a gente chega ali para melhorar ainda mais, é incrível, né? Então, assim, eu acho que tudo é atrelado, são todas as coisas. Eu acho que não só a arquitetura trabalha sozinha, sabe? Não é só eu chegar e fazer. Eu acho que tem o RH que faz um trabalho maravilhoso, como eu te falei, do pessoal da engenharia de produção. Eu acho como tudo, todo mundo que está ali dentro, eu falo que a empresa é corpo, né? Corpo funciona tudo certinho. Se a gente começa a separar os membros, ele para de funcionar direito. Então é tudo que eu falo que a gente entra para agregar é o corpo trabalhando ali. É um monte de coisas, mas basicamente é isso, assim, é tudo que a gente implica sim, e hoje assim é certo, né? A gente tem aí uma produtividade muito intensa. Na Finlândia eles já fazem isso, né? Eles começaram a melhorar a parte corporativa e eles tiveram 82% de aceite dos funcionários. Uma pesquisa feita que 82% dos funcionários acharam aquilo incrível e mudaram a postura dentro da empresa a partir do momento que a empresa mudou. Então vale muito, é muito muito altas taxas, né? A gente está falando de 82% de aceite, né? É muito muito interessante, assim, são coisas realmente não, é muito legal. Então, quando a empresa se preocupa, se importa, o funcionário também se preocupa, se importa, e tudo junta para andar Ciclo, bem, né? né? É É o um ciclo, ajudando o outro, Exatamente. Nossa, Mas sim, foi um prazer falar com você. ó, eu admiro muito seu trabalho, que eu conheço aí de longa data. Tudo Ai, que você imagina. põe E a mão, eu assim, fico super feliz. sai muito bem, assim, e a sua flexibilidade, né, no sentido de se colocar do lado do cliente, de quem precisa daquilo e entender, né, porque o que eu vejo às vezes que, não só os arquitetos, não estou falando mal, né, mas assim, Né? que às vezes, em todas as áreas, né, a gente tem que ter humildade, assim, e às vezes eu acho que tem profissionais que ficam insistindo e eu vejo que se coloca, né? Mas por que você quer aquilo, né? Então vamos tentar uma solução, né? E eu acho que isso é uma característica assim muito forte em você, no seu trabalho, e por isso que você consegue aí bons resultados, né? Porque você consegue trazer do cliente a necessidade, o problema dele, então vamos tentar resolver, né? E aí que vem esse resultado super positivo. Então, muito, muito obrigada mesmo. Ah, imagina, eu que agradeço, viu? Imagina, eu fico super assim honrada e feliz e eu agradeço. E é uma postura, na verdade, uma postura que sou eu que tenho, não, tá? E a gente precisa entender que é resiliência, a gente está aqui para servir, né? Eu preciso ouvir e para poder tentar fazer meu trabalho só assim, porque é coletivo, né? É todo mundo trabalhando junto para a gente obter resultado. Ninguém está aqui sozinho, né? Senão era um só fazendo uma coisa, e não é isso, é um monte de gente, tem um tanto de gente capacitado aí, fazendo também, e eu acho que a gente tem que correr atrás para poder dar resultado para vocês. Essa função, né? É o brilho no olho da pessoa, do cliente, né? Você vê, resolveu. Muito obrigada, Tati. Obrigada a todos que vocês que participaram aí assistindo o vídeo. E todo mês mais uma novidade. Hoje foi sensacional, todas as informações novas aí para gente. E vamos compartilhar aí também o vídeo. Obrigada.